Olá pessoal, um abraço fraterno a cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube, canal Josiantor, ligado ao processo de transformação, de ética, de regeneração mental e espiritual. Em nosso canal de hoje nós vamos refletir sobre o livre-arbítrio, um dos temas mais escamosos ou escamoso que existe na atualidade, aliás, sempre existiu. E antes de mais nada, se inscreva em nosso canal, você que está vindo pela primeira vez, assine as notificações, deem os seus likes, para que nós continuemos com esse trabalho de busca da verdade e de autoconhecimento. Dito isso, vamos para o nosso tema de hoje. O que você pensa? Você acha que existe livre-arbítrio? Você acha que nós estamos verdadeiramente condicionados a viver sempre de um modo linear? O ser humano é dotado de liberdade ou a liberdade é uma outra face da ilusão que nos foi imposta? Como você pensa? Para nós realizarmos essa reflexão de hoje, é importante que a gente observe um ponto. Na medida em que nós nascemos para esse mundo, efetivamente nós estamos condicionados ao corpo, às sensações que dele surgem, e esse é o primeiro condicionamento. Surge o segundo condicionamento, que se refere à influência cultural do nosso tempo, à influência emocional dos nossos pais, de forma absurdamente intensa. É o grande condicionamento que irá nos influenciar no restante da nossa encarnação. Mas condicionamento não quer dizer inviabilidade de algum processo que envolva livre-arbítrio. Todo condicionamento implica num descondicionamento. Mas há fases na existência onde nós temos mais força para poder nos descondicionarmos, como também há outros momentos, especialmente a infância, como eu me referi, onde esse condicionamento é muito mais intensamente jogado para cima de nós, se é que vocês me permitem colocar dessa forma. Analisar o contexto da existência de um ser humano, ou de todos nós, seres humanos, é tarefa inadiável, mas é tarefa ainda para poucos. E pensar no livre-arbítrio, no determinismo e numa faixa intermediária entre os dois, que eu estou chamando aqui de compatibilismo, e isso existe. O compatibilismo admite a ideia de um livre-arbítrio casado com a ideia de um determinismo, de um destino. Mas vamos agora surfar na praia da física quântica, nos princípios filosóficos dela, para a gente tentar compreender melhor a possibilidade de um mundo com livre-arbítrio ou não. Primeiro, é importante afirmar, por exemplo, que o princípio de incerteza de Heisenberg, de Werner Heisenberg, deixa à baila a perspectiva de que não se pode medir o elétron no momento em que um observador faz a medição de um dado experimento, e que apenas temos a possibilidade muito escorregadia de compreender esse aspecto. Só que o princípio de incerteza de Heisenberg não foi necessariamente criado ou percebido pelo próprio cientista para falar de livre-arbítrio. Esse princípio deixa a entender, sim, que não se pode efetivamente ler uma situação sem que não haja uma influência mental por detrás. Eu estou colocando de um modo mais didático para que a gente possa compreender. E outros aspectos da mecânica quântica, como o gato de Schrödinger, né? Quando você olha um dado objeto, e o experimento trata de um gato dentro de uma caixa, e deixa a possibilidade do gato estar vivo ou estar morto, né?
E quando você olha para a caixa, há uma nuvem infinita de possibilidades. O gato pode estar morto, o gato pode estar vivo, o gato não pode estar na caixa, enfim. A medição de um dado experimento, a percepção de uma circunstância da vida, quando nós olhamos para essa circunstância de um modo intenso, cria uma realidade. Não é o simples ato de olhar que vai mudar a realidade, mas o foco intenso da mente, da consciência, sobre aquele objeto, sobre aquela ideia, sobre aquela circunstância, sobre aquela situação, é que vai dar um novo colorido, vai mudar a realidade. As frases que nós encontramos, por exemplo, no Dhammapada, que é um texto clássico do budismo, que afirma que a realidade é o que nós pensamos sobre ela, isso também está no Bhagavad Gita, é algo extremamente verídico, porque o modo como o ser humano lida com o seu mundo interno, mental, com a sua realidade externa, é que vai criar as condições de um destino X, Y, Z. Mas o que significa ter livre-arbítrio, ou a ideia de um destino que é criado sem que nós possamos modificá-lo, ou a perspectiva de estarmos criando novos destinos para cada um de nós? Eu defendo a perspectiva de que temos a condição, sim, de criar novos destinos na medida em que colocamos o foco da atenção no momento presente e não nos influenciamos por aquilo que aconteceu no passado. Mas qual é o grande problema do ser humano? Nosso problema. Nós não sabemos lidar com o que aconteceu, ansiamos um futuro que ainda está por vir e, portanto, apequenamos as nossas decisões do presente, influenciados por um passado que já não é mais possível mexer e por um futuro que ainda nem surgiu. Mas há um detalhe. Os próprios princípios da física quântica asseveram que quando alguém modifica um estado mental, um estado psíquico, um estado emocional, com muita intensidade, em relação ao que aconteceu no passado, pasmem, é possível mudar até o passado. Mas como? Nós temos a tola ideia, ou a ideia superficial de que o que aconteceu no passado, sob a perspectiva espiritual, é algo imodificável, porque uma lei kármica, ou karma, vai dizer que não, você tem que pagar por isso porque você está com débito kármico. E se eu lhes disser que o passado, o presente e o futuro, numa perspectiva atemporal, estão todos convivendo conosco no presente. E que sim, independentemente do que aconteceu, o modo como eu vou gerar uma nova atitude mental diferente daquela que eu fiz no passado e que me causou problemas, essa atitude aqui poderá apagar o passado, poderá resolver muitos dos meus dramas. O que isso implica? Que se eu cometi erros terríveis, se eu fiz algo tenebroso, atingindo a vida das outras pessoas, até mesmo a minha própria, e se em um dado momento dessa encarnação eu começo a tomar uma atitude intensamente contrária aos erros do meu passado, tudo aquilo que eu fiz fica sendo apagado. O que isso quer dizer? Que eu posso modificar sim o passado, porque nós não temos, na perspectiva da atemporalidade, desse mundo espiritual que pré-existe a vivência do corpo e da sobrevivência dele, nós não temos essa cisão que a gente vive aqui, que a gente vivencia no mundo material. Que cisão? Essa separação entre passado, presente e futuro, ela só ocorre porque há a manifestação de mundos como o nosso, realidades como a nossa. Numa perspectiva, só existe o presente. Só existe esse momento que nós estamos usufruindo dele. Portanto, a física quântica assevera, sim, a possibilidade de modificarmos o passado por meio de um presente com uma atitude ou uma trajetória mental totalmente distinta daquilo que ocorreu. Mas, para ficar mais claro, se alguém
mesmo nessa mesma existência, comete atitudes equivocadas, desequilibradas, descompensadas e toma consciência da necessidade de uma nova estrutura psicológica e de um novo comportamento, de uma nova ação mental, mas toma essa atitude de forma vigorosa. Toda a energia desequilibrada do passado, ela se dilui. Por exemplo, pessoas que não gostavam da gente ou que a gente agiu de forma equivocada, com a simples mudança da nossa condição emocional, trazendo benefícios psicológicos, gerando um pensamento positivo para aquelas pessoas que nós não gostamos ou para aquelas pessoas que não gostam de nós, pasmem, essas pessoas começarão a se aproximar da gente. E nós começaremos a também nos aproximar delas e o que foi vivido de forma negativa passa a deixar de existir. Façam essa experiência. Procurem mudar vigorosamente, profundamente o modo como você pensa sobre determinadas circunstâncias e pessoas. Até mesmo sobre situações ocorridas na infância. Vocês irão perceber que aquilo que aconteceu perde o peso emocional. Não só isso, o karma que foi engendrado nessa mesma encarnação deixa de existir. Livre-arbítrio, determinismo, compatibilismo. O determinismo implica na ausência de qualquer tipo de mudança de destino. A velha frase, nós somos o que somos e jamais deixaremos de ser, é o lema que caracteriza um determinista. Todas as sensações e ideias que envolvem liberdade para um determinista ortodoxo absoluto é produto da ilusão de alguém infantil e que não sabe pensar a realidade. Será? Se assim for, se a ideia de uma consciência é produto de uma excrescência da produção dos neurônios, como dizia David Chalmers, se todo sentimento de amor, de compaixão é produto de uma maquinação dos neurônios, como entender ideias que envolvem a própria existência de um sagrado, de um mundo espiritual, a ideia de perfeição de onde surge, já que nós somos condicionados a sempre agir do mesmo modo, e ideia de perfeição tem a ver com aperfeiçoamento, com evolução, com transformação, com melhoramento. E se nós observarmos um pouco para a realidade vigente, as coisas evoluem concretamente. Há 80, 90 anos atrás, nós não dispunhamos de internet, nem de smartphones. Havia já o rádio e a televisão já estava começando a aparecer na vida cotidiana do ser humano. Os aparelhos que hoje temos nesse nível são totalmente diferentes, evoluíram. Aliás, alguns aparelhos deixaram até de existir. Eu estou citando algo muito simplório. O modo como nós manejamos a informação nos tempos atuais é algo extremamente veloz. Há 20 anos atrás, se nós fôssemos passar um fax, esse fax demoraria alguns minutos para chegar no destino. Hoje em dia, qualquer mensagem que a gente envia para alguém no smartphone é algo instantâneo. Aí eu lhe pergunto, não existe evolução? Não há possibilidade de mudança? O modo como pensamos a civilização sob a perspectiva ética hoje não é o modo como pensávamos sobre valores morais na Idade Média ou no período mais antigo, onde a força pela força imperava e a lei não era ou não existia como elemento de administração e de gestão do processo existencial. Isso não é evolução, isso não é uma mudança, isso não é um desvio de rota. Os que defendem a ideia de um determinismo talvez precisem observar mais e sair dos seus cárceres mentais alicerçados no materialismo, porque o materialismo efetivamente é o grande vilão do processo. A visão de que nós somos apenas esse corpo, que não temos condições de ser algo além dele, ou que após a morte só existe um nada absoluto, ferra com todas as possibilidades para o pensamento. Mas ainda assim, é um pensamento que pode ser digno. O problema não reside em pensarmos que não existe o nada.
O problema é reforçarmos a ideia intensamente de que as nossas convicções são as mais certas, inquestionáveis e absolutas. Já analisou esse aspecto? Livre-arbítrio existe? Livre-arbítrio é aquilo que nós tomamos diante de possibilidades, ainda que sejam condicionadas, mas temos o apanágio, o condão de modificarmos mesmo no meio do condicionamento. Eu posso agora pensar que posso voar. Ah, mas eu não vou. Mas eu posso imaginar que eu terei 15 braços. Se nós fôssemos condicionados, não teríamos condições de pensar isso. Nem de nos aproximarmos minimamente desse tipo de ideia. Eu já falei isso em diversas oportunidades, que eu vou falar agora. Quando Sócrates estava na iminência de tomar a cicuta, que ele havia sido condenado pelos juízes da Grécia, ele foi acusado de subverter a religião, a tradição e de influenciar os adolescentes e tal. E naquela madrugada que antecedia a tomada da cicuta, alguns discípulos vieram até ele e roubaram a chave do carcereiro que dormia e abriram a cela onde estava Sócrates. Os discípulos todos felizes, alegres, contentes. Mestre, viemos aqui retirá-lo do cárcere. O senhor não é digno de morrer dessa forma. Vamos sair daqui. E aí Sócrates olha para o seu discípulo e diz: peço a você que devolva as chaves ao carcereiro. Você está preso com a ideia de tentar me libertar e ansioso por isso, sendo que eu próprio, no meio dessas paredes, me sinto livre. Devolva as chaves ao carcereiro e vamos embora daqui. Os discípulos ficam atônitos, sem entender. Mas a ideia de Sócrates, a atitude genial e sábia daquele homem era: por mais que os fatores da vida me limitem à ação, o meu pensamento, a minha atitude mental diante dos fatos, poderá ser livre. E com a persistência e a concentração das minhas ideias, e com o repetido ato de modificar algo da minha psique, do meu comportamento e da minha ação, dos meus gestos, poderá um dia se concretizar. É o que a física quântica fala em colapso de função de onda. Pensou intensamente e com foco, colapsou a função de onda, ou seja, materializou uma ideia, um desejo, uma vontade, uma perspectiva. Mas isso é muito difícil de acontecer. É difícil para nós, porque a nossa cultura, o nosso modo de ser no Ocidente, especialmente, é um modo de ser limitado e que nunca privilegiou os poderes, as potências espirituais que nós temos na nossa intimidade. Tudo foi feito para o corpo, pelo corpo e o próprio corpo é o grande elemento, mas de fato é. Nós estamos na matéria e precisamos privilegiar o corpo, sim, mas precisamos colocar como guia do corpo a consciência. Sem esta, é como um carro desgovernado, é como uma carruagem cujos cavalos saem de forma desgovernada, e é como se o cocheiro que está na carruagem não quisesse ou atrapalhasse o próprio processo de condução da carruagem. É preciso colocar vontade e consciência nas coisas que fazemos, porque na medida que nós assim realizamos, tudo ao nosso redor ganha em uma nova perspectiva. O compatibilismo, por exemplo, que eu falei há pouco, que admite as duas ideias, talvez seja a ideia mais sensata. Porque, de fato, há um destino a ser cumprido, porque uma escolha foi feita lá atrás. Então, há um determinismo relativo. As ações que nós escolhemos geram efeitos que não podem ser modificados naquele processo em que nós criamos. Mas, isso aqui é o compatibilismo, né? Mas podemos mudar o olhar sobre os fatos que nós mesmos criamos e podemos, pela vontade, acionar um novo tipo de destino, ainda que haja influência
de algo ocorrido lá atrás. Compatibilismo, compatibilizar as duas perspectivas, mas levando sempre em consideração um aspecto. A nossa consciência, ela é diretriz, ela é a que maneja a realidade. Tudo o que nós pensamos, fazemos e agimos é produto da nossa consciência, que é atemporal e que está num corpo, encarnado num corpo transitório, para receber novas informações, repassá-las à consciência processar as vivências que estão ali sendo patrocinadas através do corpo e produzir algo novo. O produto da consciência com o corpo gera novos painéis. Nem o ascetismo absoluto, que admite apenas o espírito como sendo o único elemento, e a exclusão do corpo, este pecaminoso, este produto do mal, do erro, essa visão ascética, ela é profundamente deletéria, nociva, danosa ao nosso psiquismo. Mortificações, jejuns absolutos e excessivos, isso fere o próprio princípio harmônico da existência. O ideal seria que nós realizássemos atitudes contemplativas, meditativas, sem magoar o corpo, sem trazer sacrifício a ele. O ideal não, o recomendável. Mas as religiões e todo o processo de condicionamento cultural do mundo cria esse tipo de atitudes. A gente está na era da informação e do conhecimento. Nessa era que nós nos encontramos, o melhor a fazer é investir em conhecimento, é investir em saúde corporal, é investir num modo sadio de viver, porque a nossa existência de fato é caótica, porque nós pensamos que ela é caótica. Se nós mudássemos o modo de enxergar a vida, todos nós, se nós mudássemos a forma de entender o corpo e priorizar as potencialidades que estão aqui guardadas, se nós atingíssemos uma massa crítica onde a atitude fosse ou seja mais voltada para a liberdade, para a criatividade, o mundo seria outro. Não seria isso que nós estamos vivendo. Então a ideia absolutamente ficcional de um dia o ser humano voar a partir de si mesmo não é uma ilusão. Bastando que uma massa crítica de seres humanos busque internamente e repetidamente pensar na possibilidade de nós mesmos adquirirmos asas e voar, vai acontecer? Vai. É preciso que uma massa crítica surja. É preciso que um número de mentes muito volumoso possa unificar o pensamento em torno dessa ideia. Porque o nosso pensamento, o acúmulo, a síntese de muitas mentes, pensando sobre uma vida desgraçada, com sofrimento, com angústia, ela também é produto desse número quase assombroso, quase infinito de mentes pensando que a existência não vale nada. E aí a existência não vai valer nada. Ainda que o universo seja permeado pela angústia, como está no Shiva Samhita, seja um fato, a mudança psíquica nossa altera o universo angustioso ou angustiado. Ainda que o sofrimento nos visite de vez em quando, a forma como nós reagimos diante dele é o que importa, e o modo como nós damos um peso menor às nossas dores transforma aquilo que a gente vivencia. Muda completamente. Quando alguém diz, a ignorância é uma bênção, não saber nos protege, é um fato. Se nós não observarmos notícias ruins, mas sem perder o realismo do mundo, tá? Se nós evitarmos filmes com muito sangue, literaturas questionáveis, diálogos com baixo teor de relevância, né? Diálogos sem tanta importância, se nós buscarmos chutar mais música, criar um poema, ainda que seja só uma frase, criar um diálogo edificante com alguém, assistir bons filmes, ler bons livros, ter bons hábitos, não tenha dúvida, a realidade muda. Completamente.
Começa pelo pensamento. Começa com a atitude mental, porque tudo é a mente. Hermes já nos ensinara que o universo ele é mental. Então, precisamos ter uma atitude mental e não uma atitude eminentemente física, materialista, imanentista. Não, a atitude tem que ser da consciência em casamento com o corpo. Não excluir o corpo, não esquecer do espírito ou da consciência, unir os dois. É por meio da síntese que esse processo de auto-alforria, de libertação psíquica, de superação emocional e de controle emocional vão surgir. Livre-arbítrio, compatibilismo e determinismo são aspectos que precisam ser pensados todos os dias por nós. Especialmente no momento atual, onde há infelizmente, uma queda no nível de cognição da nossa civilização e assuntos como esse perdem a importância ou deixaram de ter importância. Por isso que eu lhes peço sempre aqui em meu canal, nas lives que faço, como fiz ontem, que vocês não se limitem ao que eu falo aqui, que vocês possam contrariar até mesmo o que eu estou falando, no sentido de criticar e de aprofundar os temas. Um vídeo como esse de 30 minutos não é o suficiente para dar cabo à questão do livre-arbítrio. Eu levanto as questões, eu levanto as perspectivas e vocês fazem o resto, que é pesquisar e aprofundar. Portanto, esse era o nosso tema do nosso vídeo de hoje. Se inscrevam no nosso canal, assinem as notificações, deem o seu like e permaneçam aqui com o nosso canal Josiantor, porque há conteúdo que nós iremos ainda expor. E um lembrete. Deem as suas sugestões nos comentários para futuros temas, tanto de lives quanto de vídeos. Qualquer tema, desde que tenha uma relevância para a nossa condição humana, que possa promover a transformação da nossa consciência. Ok? Fica o meu abraço fraterno, a minha consideração por cada um de vocês e tenhamos sempre em mente, nós não somos produto do acaso, ainda que o universo seja aleatório em alguns painéis. Nós somos produto de algo que foi pensado, mas também que nós temos a condição de ofertar algo, adicionar um novo elemento ao que foi ofertado quando a vida surgiu. Essa vida é caótica e problemática, mas ela pode ser harmônica e simplificada. Vai depender da atitude mental de muitas mentes conjugando o mesmo processo. Leva tempo, porque as pessoas ainda dormem, mas é preciso começar de algum modo com pequenos grupos, fazendo e pensando e analisando a realidade com substância, com vigor, com um novo olhar, com uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva cria uma nova realidade. Velhas perspectivas não mudam o curso do destino. Esse destino só se modifica com uma atitude diferente. E uma atitude diferente implica em sair da zona de conforto. Sair do estado de inércia, vamos assim dizer, psicológica. De comodismo diante de fatos, circunstâncias, aspectos emocionais, convivência com pessoas. Portanto, esse é o nosso canal Josiantor, que com simplicidade nós aqui ofertamos algo para você. Algo para que você possa pensar um pouco mais sobre o mundo, a realidade interna que o envolve e a realidade externa que também o caracteriza. Livre-arbítrio, compatibilismo e determinismo. Faces que podem se intercomunicar, mas que, na minha perspectiva, o livre-arbítrio pode se compatibilizar com um certo destino, mas nós temos sim condições de transformar a nossa realidade, mudando o modo de pensar sobre ela. Um abraço mais uma vez, estamos juntos e em outro momento nós retornaremos com o nosso canal Josiantor.
Um abraço fraterno.